Você já se perguntou por que em pleno 2025 as pessoas morrem de medo de um monte de besteira, tubarão, tsunami, eu morava fora, urso e coisas básicas que causam realmente morte, como obesidade, estresse, esse tipo de coisa, as pessoas meio que ignoram? Esse livro que eu tô lendo, The Intelligence Paradox, que é um livro que ainda não tem tradução, responde isso de maneira evolutiva, através da psicologia evolucionária. O que ele fala, basicamente, é o que ele chama de princípio da fumaça, detector de fumaça. Vamos supor que tem um detector de fumaça na sua casa, e aí apita, você sai correndo e não tem fogo. É melhor você sair correndo quando não tem fogo e apitou do que ficar esperando para ver. Esse é o princípio do detector de fumaça que, de acordo com ele, nós humanos evoluímos para ter. Então, o que significa isso? A gente estava na savana, a gente vive em sociedade há 1.000, 2.000 anos. Faz 100 mil anos que a gente vivia uns 200 mil anos na savana. Na savana, você tá ali com seus coleguinhas, tal, batendo um papo, uns xamãs, tal. Aí você escuta um barulho na floresta, você não quer pagar para ver. Então, a evolução, o processo evolutivo, ele selecionou pessoas medrosas. É melhor você correr do barulho e sobreviver do que ficar e talvez seja um bicho, talvez não seja. E aí ele chama esse livro, o Intelligence Paradox, ele chama de erros do tipo 1, que são erros, quem estudou estatística já deve ter visto, que é o erro falsos positivos. Então, era para ser verdadeiro, mas na verdade não é. Então você agiu com uma presunção incorreta. E isso tem uma série de consequências de segunda ordem. Como a maioria dos seres humanos eles evoluíram para serem mais medrosos do que o que é necessário, porém a gente vive numa sociedade extremamente confortável, mesmo quem vive na pobreza hoje vive numa vida muito melhor do que pessoas ricas 100 anos atrás, 200 anos atrás. Então a realidade é que os riscos modernos são bem bobinhos. Mesmo assim, a gente morre de medo de tudo. E aí ele fala que uma das razões das pessoas ainda serem muito supersticiosas até hoje tem a ver com essa questão do princípio do detector de fumaça, que é o seguinte: é melhor eu atribuir, chama animismo, é melhor eu atribuir eventos aleatórios da minha vida a um ser superior a uma superstição e ficar com medo do que eu achar, não, é o acaso. O ser humano tem muita dificuldade em lidar com aleatoriedade. Não foi selecionado evolutivamente você lidar com o acaso. Então, a gente precisa usar a nossa parte racional. A educação, tem um autor que eu gosto muito, que é o Steven Pinker, que ele fala que a educação nada mais é que você superar esses instintos irracionais da natureza, como esse medo extremo de coisas insignificantes. Por que eu tô falando isso? Porque a maioria dos medos que eu tenho, você tem, todo mundo tem, são medos idiotas. Muita gente, eu falo, eu tenho um negócio, muita gente fala, eu tenho medo de abrir um negócio e se falhar. Se falhar, já era. Qual é o problema? Você começa, arranja um emprego, você acaba, você termina com o que você faria de qualquer forma, que é ter um emprego. Não tem risco. Claro, se você pegar uma dívida fodida aí, beleza. Agora, para cidadão médio, não tem risco. O risco hoje é o quê? Você vai morar com seus pais 3 meses, sei lá. Ou você vai usar a sua poupança. Eu estou falando isso para casos gerais. É, então, esse livro é muito interessante para entender. Eu acho muito interessante estudar psicologia evolucionária, porque você tem que entender o hardware. O ser humano tem um hardware selecionado via evolução. Se você não entende o hardware, você acha que a sua percepção é a realidade. Então, os nossos medos, nossas fobias, muita gente tem fobia, fobia social, etc.,
que são irracionais. Então é interessante você estudar psicologia evolucionária, que você reflete sobre o que é real, o que você acha que é real e o que realmente é. Então, analisa os seus medos, né? Eu gosto muito de acampar e a primeira coisa que as pessoas perguntam quando eu acampava nos Estados Unidos é se tinha urso. Claro que tem urso. Mas aí joga aí no chat GPT, quantas pessoas morreram de ataque de urso no último ano? 4. Estatisticamente é insignificante. Então são medos irracionais. É muito mais perigoso eu ter um acidente de carro no caminho da trilha do que um urso me atacar e eu morrer. Então eu recomendo muito essa leitura em inglês. Se você não sabe inglês, vê o meu vídeo anterior que fala para você parar tudo que você está fazendo e estuda inglês 24 horas por dia, porque sem inglês você está limitado. E é isso, mais um vídeo de pensamentos aleatórios aí. Espero que tenham gostado e fico para a próxima.